Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui na... Fala, torcedor tricolor, Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. Informação confirmada agora há pouco pelo Eduardo Afonso. Vamos acompanhar aqui as informações do tricolor. Essa notícia aí de última hora, Eduardo Afonso trazendo essa informação. Acerto do São Paulo com Dorival Júnior. Já deixar os créditos. ESPN Brasil tem informação também do André Hernan, do Fala Fonte. Deixar os créditos também. Deixa o like, se inscreva, mas agora sem enrolação, bora acompanhar aqui a notícia, a informação. Dorival Júnior, novo treinador do São Paulo. São Paulo e Dorival Júnior. Edu Afonso ao vivo com a gente para trazer as informações se temos um martelo batido, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Um beijo para você, Edu. Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Muito bom dia a você, bom dia a todos do estúdio. Sim, martelo batido, contrato curto no primeiro momento, até 31/12, como era o do Roger Machado, porque haverá eleição no final do ano aqui no São Paulo, mas com algumas cláusulas que ainda podem fazer com que esse contrato se renove automaticamente para a próxima temporada. Bem, para contar rapidinho, ontem à tarde, Rui Costa, que é o executivo de futebol, e Rafinha, que é o coordenador, viajaram a Florianópolis, uma reunião que terminou já nas primeiras horas ou nos primeiros minutos desta madrugada. Havia otimismo das duas partes, mas não havia ainda o acerto financeiro. Foram descansar e agora pela manhã a reunião foi retomada só com o Rui Costa. O Rafinha voltou para a capital paulista, até para estar aqui no CT acompanhando o treino, e o Rui bateu o martelo com o Dorival Júnior, fechou a contratação, retorna o técnico que conquistou a inédita Copa do Brasil em 2023. Os fatores que a gente vem trazendo que pesaram a favor, né? Primeiro, esse título é um fator importantíssimo. A torcida gosta do Dorival pelo título conquistado, um título que o São Paulo brigou por muitos anos e, claro, o Dorival subiu vários patamares no conceito da torcida quando conquistou. Não saiu por maus resultados, nem por qualquer questão de briga. Saiu porque recebeu um convite da seleção brasileira e ainda deixou o filho treinando uma semana aqui no São Paulo, antes que o São Paulo acertasse um novo técnico. Então foi uma saída tranquila do Dorival na ocasião. Conhece os bastidores do clube. É um treinador que já passou 2 vezes pelo São Paulo, a última muito recente, e conhece o elenco. Grande parte desse elenco trabalhou com ele, só aqueles que chegaram depois da sua saída que não. E mais, tem um espírito, tem uma ideologia de apaziguar. E o São Paulo, no momento de crise política e de crise dentro de campo, apesar do 4º lugar do Brasileirão, precisa deste perfil. Com tudo isso na balança, faltava o acerto financeiro, que era difícil. O próprio presidente Macis, naquele áudio vazado no começo da semana, citou valores que o Dorival ganhava no Corinthians e deixou claro que era impossível para o São Paulo. Rui Costa, que está muito pressionado pela torcida desde ontem, a torcida veio protestar aqui, conversou com os atletas, querem a saída do Rui Costa. O Rui fechou essa contratação. Dorival Júnior não dirige o time amanhã, pelo que me passaram. A dupla que está comandando o treino aqui, o Milton Cruz e o James Freitas, a comissão técnica permanente do São Paulo, vão comandar no campo o jogo, mas nada impede que o Dorival já vá para o Rio de Janeiro e acompanhe lá em alguma tribuna do Maracanã essa partida do São Paulo contra o Fluminense. E a estreia dele fica para o jogo que terá transmissão exclusiva dos canais ESPN terça-feira que vem contra o Milionários pela Copa Sul-Americana, muito próximo São Paulo de se classificar. Então, temos a chamada fumaça branca aqui no CT, mesmo com essa chuva. Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. Glaucia. Bom, Edu, abemos treinador. Já já a gente fala mais também, atualizando as outras informações do São Paulo. Surpreendeu o Dorival no São Paulo, Jailson? Nossa, eu tô muito surpreso. Um nome que surgiu do nada, né? Surpreendendo um total de... Era muito esperado, né? Terceira passagem do Dorival no comando do São Paulo. E vem muito nisso que o Edu falou, né? Além dos trabalhos anteriores, vem de título no próprio São Paulo nessa última passagem, enfim. Já chega de uma outra forma, obviamente, mas... para já dar aquela apagada de incêndio, né? Já chega... Sim. Nessa linha. Eu fico até pensando, assim, será que essa canetada, essa assinatura também dá uma sobrevida para Rui Costa? Porque tá no alvo, né, da torcida, erra com o Roger, tenta corrigir com o Dorival. Não sei se não vai, não sei não. Então, não sei se aí a torcida agora vai... O pessoal vai esquecer dele. Esperar um pouquinho ali, né, porque o Dorival é o nome que o torcedor queria desde sempre, né, o retorno dele, assim... e aí acaba sendo simbólico mesmo, o Rui Costa super pressionado, ser esse cara que também assina ali, né, a volta do Dorival.
Não sei, vamos ver. Mas falando do perfil, muito do que o São Paulo estava procurando, né? E precisando também. Tem um... Deixa eu só, Jailson, trazer os últimos trabalhos do Dorival para a gente também relembrar esse momento recente do treinador. Seleção brasileira, 16 jogos, um aproveitamento de 58,3%, foram 443 dias no cargo. E 66 jogos no Corinthians, aproveitamento de 49%, 342 dias no cargo, campeão da Copa do Brasil de 25 e Supercopa de 26. Saiu do São Paulo em 2024, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 2023. E essa vai ser a terceira passagem do Dorival. Dirigiu o time também entre 17 e 18. E nas duas ocasiões, como curiosidade, veio para substituir Rogério Ceni. Informações Ciro Campos nos mandando em tempo real. Fala. Não, que eu tava lendo a tela, interessante, porque não parece, né? Que o Dorival ficou mais tempo na seleção, do que no Corinthians. Verdade, verdade. Nossa, eu buguei aqui. Então, a gente ficou aqui olhando a tela, tava ali, a gente ficou olhando, que realmente não parece. Acho que o Dorival viveu tanto problema no Corinthians também, na seleção também. Ele já chega com uma temporada rolando, né? Mas no Corinthians teve tanta coisa rolando ali, né? A questão dos bastidores que parecia que ele tinha ficado mais tempo no Corinthians. Mas, enfim, voltando à questão desse acerto de surpreendendo um total de 0 pessoas, o Dorival sai, né, como campeão, vai para a seleção naquela situação, e ele tinha todo o carinho da torcida, era o nome pedido, só que assim, eu não sei se ele vai conseguir, né, se o Rui Costa vai conseguir, né, agora eu trouxe o técnico que vocês pediram, agora podem me esquecer. Porque tem a questão da herança esportiva, que tinha o São Paulo ainda, né, com o Crespo, como a gente está falando basicamente todo dia, da coliderança e tal, do futebol ali, um sistema de jogo que já era bem estabelecido, com os 3 volantes, que era agradando alguns, né, torcedores de outros não, mas enfim, tinha um modelo ali de jogo. Só que tem também a herança financeira, né? Sim. Porque agora, aí a gente já está falando de um clube que já está em dificuldades financeiras. Não é nenhuma surpresa. Então, mais uma rescisão a ser paga. Talvez, assim, obviamente a questão não vai continuar aquele barulho sobre o treinador, né? Porque não é mais o Roger Machado que está lá, agora é o Dorival. Mas eu não sei se a torcida do São Paulo vai esquecer do Rui Costa, não. Talvez não ficar naquele barulho de vaia, de xingamento ali durante os jogos, mas um barulhinho, seja em rede social, ou seja, às vezes, no estádio, pode acontecer sim. Pode. E vai estar sempre pronta, Exatamente. né? O primeiro... O primeiro é derrapada. Mas então, acho que o Dorival vai conseguir blindar mais pelo carinho que tem da torcida. Também né? acho. Tem isso também, a questão financeira. A gente já traz mais informações sobre o Dorival, tá, gente? Pensando que ele saiu não faz muito tempo também, às vezes ainda tem coisa rodando daquela época. É normal também, né? Era essa pergunta que eu ia fazer Normal, ontem pro diria Edu. o nosso Pascoalzinho. Ó, pausa rápida aqui. Detalhes dessa chegada do Dorival Júnior, novo técnico do São Paulo, já está assinado, o contrato já está batido, assinatura eletrônica. Ontem à noite, foi no fim da tarde, começo da noite, já para o horário do jantar. Não foi uma reunião fácil assim, tá? Não foi assim, beleza, Dorival é um amigo, um querido, me recebeu aqui, jantar de amigos. Foi um jantar de negócios, onde o Dorival Júnior explicou o momento que ele está vivendo, né? A prateleira de técnico que hoje ele está, e a diretoria do São Paulo tinha essa noção que a conversa chegaria nesse sentido. O valor era muito acima daquilo que o São Paulo esperava pagar. Então, assim, na primeira cartada, Dorival coloca um valor e o São Paulo coloca outro. Estava distante. No desenrolar da conversa, e assim, começa a ter um assunto financeiro, mas também o Dorival tinha uma preocupação muito grande com a questão política do São Paulo. Então, esse jantar, ele se estendeu até quase meia-noite e pouco, porque teve muita conversa sobre os bastidores políticos do São Paulo. E o Dorival ficou a par de tudo que está acontecendo na política do São Paulo e os próximos passos. Importante, o presidente Maciz não quer mexer na diretoria. Então, Rafinha e Rui Costa vão trabalhar com o Dorival Júnior. E ontem o Dorival recebeu essa informação. E a gente cantou essa bola aqui ontem. Existe uma relação muito boa entre Dorival
e Rui Costa. Comissão do Dorival e Rui Costa. Então, a conversa foi avançando. Não foi um pedido, então, do Dorival, era uma ideia do presidente mantê-los. A ideia do presidente era mantê-los. Boa. Essa é a verdade. Conforme a noite foi se desenrolando, o jantar foi acontecendo e tudo mais, voltou ao assunto dinheiro. O Dorival, convicto de que a política não vai atrapalhar, de que o ambiente no CT é possível voltar a ter um ambiente como era o de 2023, ajustes que vão fazer no elenco, né? Ajustes, contratações pontuais. O que o Dorival faz? O Dorival diz, eu quero muito ir para o São Paulo. Eu já tive sondagens de outros clubes me procuraram que poderiam pagar mais do que o São Paulo, mas eu quero apostar numa volta ao São Paulo. E o Dorival, então, baixa muito o valor. E eu não estou aqui fazendo média, não estou aqui querendo valorizar a informação. Não, o Dorival baixou muito da pedida inicial. Aquela primeira, então, ele reduziu entendendo o momento financeiro do clube. Por decisão do Dorival. O Dorival estava junto com o seu empresário, o Edson Codro, como sempre estão sempre alinhados, mas o Dorival decide, então, baixar muito. Então, assim, a chegada do Dorival ao São Paulo se dá muito em função dessa diminuição na pedida. E o São Paulo pede um tempo. O São Paulo falou, não, aí ficou bom. Entendi, aí tem como. Aí tá dentro de uma realidade de São Paulo. Uhum. E o São Paulo, então, pede para dar uma resposta no dia seguinte. Tanto que a gente, 1h, aqui na ESPN.com, a gente sobe uma matéria dizendo agora a bola está na mão do São Paulo. Isso. Dorival baixa a pedida, agora a bola está na mão do São Paulo. Hoje de manhã voltaram a falar, o São Paulo já estava trabalhando internamente para acelerar a documentação, entendendo que era um valor ok, sinal positivo para o Dorival. Dorival avisa a sua comissão técnica que, faz a mala aí, vamos voltar a trabalhar, vamos voltar para o São Paulo. O contrato o contrato já estava pronto. Importante a gente falar isso. Hoje pela manhã, agora às 11 da manhã, o contrato já estava pronto. Era só colocar o quê? Preencher o valor. É esse valor que vocês fecharam? É esse valor. Colocou no contrato, o Dorival fez a assinatura eletrônica, fechou. Agora o São Paulo está preparando o anúncio do retorno do Dorival. E vai acontecer... Contrato até o final do ano. Então, isso que eu ia te perguntar. Por que até o final do ano? Por causa da eleição. Por causa da eleição. O Dorival não tem problemas com grupos políticos, mas o Dorival tem pé atrás com relação à política. Por isso que o jantar ontem se estendeu muito, porque falaram muito sobre questões políticas. Porque foi aquilo que a gente comentou ontem também, que ele sofreu no Corinthians, E no Flamengo também. Verdade. No Flamengo também. Por questões políticas, o Dorival aí, Dorival... Assim, é natural acontecer isso. O futebol, o futebol, a política, ela é muito presente. E no Flamengo, depois de ganhar a Libertadores... De ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil. Aí é que estão pressionando e tal, e no Corinthians a mesma coisa, né? Mudou o presidente, aí vai gente lá no quinto andar do Parque São Jorge reclamar e tal. Então, quer dizer, ele queria estar seguro que... E assim, vamos lá. O que acontece? O Dorival quis muito São Paulo. E eu digo aqui para vocês informação. Essa chegada do Dorival ao São Paulo, ela se dá muito em função do próprio Dorival ter baixado o valor. Baixou o valor. Você fazendo um contrato até o fim do ano, depois você vê. Tem metas, tá? Esse contrato ele tem metas, tem algumas situações que eu ainda não tenho esses detalhes, esses pormenores, esses bastidores, porque é importante a gente trazer a notícia em primeira mão aqui que Dorival é o novo técnico do São Paulo. Mas esse contrato ele tem ali alguns gatilhos ali que obviamente favorecem ao Dorival. Uma renovação, por exemplo, pode acontecer caso o São Paulo classifique para uma vaga direta na Libertadores, ganhe uma Sul-Americana. Isso... O importante também a gente se ressaltar que o Dorival não tem, no São Paulo, problema político com nenhum grupo político do São Paulo. Então, por exemplo, Pinotti, que pode ser uma frente, já trabalhou com o Dorival lá atrás em 18. Macis, ótima relação, tanto que eles fecharam agora um contrato. Ou tem Aires, que aí vamos dizer que é um pouco do braço do Casares. O Casares foi campeão com o Dorival. Então, assim, problemas com os grupos políticos o Dorival não tem.
mas a política de clube, ela é uma coisa que você tem que ter o pé atrás, e o Dorival teve. Então, quer dizer, esse pedido até o final do ano, o contrato até o final do ano, foi um pedido do Dorival e não do São Paulo. Né? É o Dorival que quer estar seguro, então, nesse sentido, porque muitas vezes a gente vê, às vezes o presidente de um clube fala assim, eu vou contratar, vou assinar só até o final desse ano, porque depois não sei mais se vou estar aqui, aí eu não sei qual é a ideia do outro presidente. Nesse caso, não. Então, não parte do São Paulo, parte do Dorival o pedido para ser até o final do ano. O Dorival preferiu assim e o São Paulo também preferiu assim. Foi bom para todo mundo, entendi. O São Paulo falou, opa, ótimo. Tá bom. Porque assim, não adianta você fazer um contrato longo. O contrato do Roger era até o final do ano. O contrato do Roger era até o final do ano. Então, assim, não adianta você fazer um contrato curto, ou um contrato longo, melhor dizendo, se você tem um período curto até a eleição. E assim, vamos combinar? A eleição do São Paulo, ela está totalmente aberta. Ninguém sabe o que vai acontecer. É mesmo? Ninguém sabe o que vai acontecer. O bicho está pegando. O Maciz até ontem estavam pedindo o impeachment dele. Era uma ala pró-Outen Aires, que pediu o impeachment do Maciz. Foi até para a votação lá dos cardeais, aos ex-presidentes. Agora o Outen é afastado, momentaneamente até uma outra votação. Então o São Paulo está numa guerra, numa ebulição. E o Dorival Júnior é o cara certo para o momento do São Paulo. Por quê? O que vai acontecer? O Dorival vai blindar o CT. O Dorival vai colocar o futebol e ele vai colocar a experiência que ele tem. Com todo respeito ao Roger, o Dorival é muito melhor técnico do que o Roger. E até mesmo pelo momento, porque assim, o Dorival não vai chegar lá no jogo contra o Botafogo no Morumbis, que é o próximo do São Paulo, e vai ser vaiado no telão. Muito pelo contrário, o Morumbis vai estar cheio. No outro sábado, às 5 da tarde, jogo à tarde contra o Botafogo. Vai estar cheio porque o Dorival vai trazer torcedor para o estádio. Essa confiança, né? Vai trazer essa confiança. Mas para esse jogo, pro próximo, então, ele ainda não dá tempo. Provavelmente ele vai ficar nas tribunas. Que é contra o Flu, do Rio. Deve ser o Milton Cruz. Tá. E aí ele deve assistir das tribunas, como ele fez com o Corinthians. A gente cantou essa bola aqui ontem também. A gente falou. Acho que a gente estava num caminho certo, que ele tem boa... É isso aí, torcedor tricolor, as informações do São Paulo, essa notícia aí de última hora. Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo. A informação aí do Eduardo Afonso. A informação também do André Hernan, Fala Fonte, deixar os créditos aí, Eduardo Afonso, ESPN Brasil, André Hernan, Fala Fonte, a essa live aí do pessoal do YouTube, né, da ESPN Brasil. O acerto do São Paulo, o Dorival Júnior é o novo treinador, ele que assinou ali até o final de 2026, como vocês viram aí no vídeo, né, detalhada a informação do acerto do São Paulo com o Dorival, e é o nome mais certo, aí, o melhor nome para assumir o São Paulo agora nesse momento, né? O São Paulo não vem num bom momento, não vinha, né, num bom momento com o Roger Machado. O Dorival Júnior, que já era a primeira opção ali, né, após a saída do Roger, até mesmo antes do Roger Machado sair, muito se falava no Dorival Júnior, que é um treinador que já passou recente aí pelo São Paulo, conquistou títulos e tem o apoio do torcedor. O mais importante é isso, não adianta nada contratar um treinador igual contratar o Roger e ele já chegar demitido. O Dorival Júnior é diferente, ele tem o respeito da torcida, ele vai chegar, não vai ser vaiado, o torcedor vai apoiar. E claro que se o time não engrenar, não desempenhar um bom futebol, o torcedor vai cobrar. Mas diferente do Roger Machado, né? O Dorival Júnior tem mais crédito, é um treinador muito melhor do que o Roger Machado, muito mais experiente, e eu acredito que a chegada dele vai fazer bem para o São Paulo. A negociação que avançou na manhã desta sexta-feira, aí, depois de ambas as partes cederem na parte financeira, que era o que estava pegando. As duas partes ali cederam e chegaram a um acordo, e o Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. Aqui a informação no GE, aqui em nova reunião, na manhã desta sexta-feira, em Florianópolis, a diretoria do clube e o técnico acertaram o contrato até o fim dessa temporada, até mesmo por questões que vai ter eleições ali. Então, o São Paulo assinando um contrato só até o final dessa temporada. O Dorival Júnior, São Paulo e Dorival Júnior tiveram que ceder na parte financeira e costurar aí o acordo. A pedido do Dorival Júnior iniciou perto do que ele recebia do Corinthians, 3 milhões, enquanto o São Paulo oferecia o que pagava a Hernan Crespo, 1,5 milhão, de acordo com o que foi fechado aí perto dos 2 milhões. A diretoria do São Paulo chegou a ficar pessimista durante a primeira reunião, que começou na quinta-feira e invadiu a madrugada da sexta-feira. Rui Costa e Rafinha foram
ficaram, né, horas explicando aí o contexto político tricolor, uma grande preocupação aí de Dorival. Tá aí essa informação, né? Uma boa notícia para o torcedor do São Paulo, o acerto do Dorival Júnior, que é um bom treinador, ele que chega até o final dessa temporada de 2026, é um baita de um treinador que tem o respeito, o apoio, vai ter o apoio da torcida e que ele consiga fazer um bom trabalho no São Paulo. Tá precisando, o São Paulo está precisando de uma injeção ali de ânimo, está precisando jogar um melhor futebol e o Dorival Júnior, eu acredito que é um cara certo aí para dar uma organizada aí nesse time do São Paulo. É claro que ali bastidores, a questão do Rui Costa, a torcida vai continuar pegando no pé, mas o Dorival Júnior é um bom nome para assumir o São Paulo. É isso, deixa aí a sua opinião, seu like, valeu e até o próximo vídeo.